Rua do Medo 1666, a conclusão da trilogia que ficou entre as primeiras na Netflix. É sobre ela que nós vamos falar nesse vídeo. Fique aí até o final. Muito bem, vamos falar dessa conclusão da trilogia de terror / horror que esteve figurando e está ainda entre os mais vistos na Netflix. Teve o 1994, o 1978 e agora o 1666 do Rua do Medo. Essa trilogia muito interessante em alguns pontos, em outros nem tanto assim. Vamos falar sobre essa trilogia. Mas antes eu já peço para você dar o like nesse vídeo, que é importantíssimo. Se inscreva no canal, ajude dessa força aí. Além de você ativar as notificações para quando sair vídeo novo você ser avisado. E compartilhe esse vídeo com todo mundo. Então, muito bem. Fechando a trilogia, né? Os filmes saíram um após o outro, bem interessante até, né? Esse fato de esses filmes saírem desse jeito. Cada filme meio que remetendo a uma década importante para o terror, para esse tipo de filme, desse gênero. E aí agora tem a conclusão. Então é basicamente a mesma história dividida em 3 partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. Vamos fazer um pequeno resumo das 2 primeiras partes. Bom, a história começa no filme 1994, onde 2 cidades meio que rivalizam ali, 2 cidades pequenas do interior. Uma delas é Shadyside e a outra delas é Sunnyvale. Shadyside é uma cidade, entre aspas, assim, amaldiçoada, onde acontecem muitos crimes bárbaros. E aí nós vamos descobrir que esses crimes têm a ver ali com uma maldição envolvendo algo do passado, uma bruxa que está enterrada lá, que jogou uma maldição, e eles estão tentando descobrir como desfazer essa maldição, tudo. Inclusive, eu fiz um vídeo mais detalhado sobre esse filme, vou deixar aqui no card para vocês. E aí, no final desse filme, eles descobrem que há uma sobrevivente, uma pessoa que sobreviveu a essa maldição, que saiu viva, e aí eles fazem um contato com ela. E aí ela começa a contar como tudo aconteceu. E aí entra o segundo filme, que ela contando que aconteceu em 1978, onde começaram essas mortes mais misteriosas, envolvendo assassinatos em série, né, daquele estilo slasher que a gente está habituado a ver ou via nos filmes até recentemente. Por isso mesmo que eu falei que os filmes remetem a essas décadas, né? 1994 é um filme que faz uma referência ao Pânico, um filme que fez bastante sucesso na década de 90. E esse de 1978 é uma clara referência a filmes como Sexta-feira 13, Halloween, A Hora do Pesadelo, né? Então, conta essa história de um grupo de jovens que vai para um acampamento e lá eles são vítimas desses assassinatos bárbaros, né? Machadada na cabeça e tudo mais. E aí, continuando a história do 1994, eles acabam chegando à conclusão de que tudo está acontecendo porque essa bruxa que jogou essa maldição, o corpo dela está enterrado no lugar e a mão está em outro. E eles acreditam que juntando a mão com o corpo, a maldição vai acabar. Acredite se quiser, eles fazem isso. Toda aquela reviravolta do filme, 2 horas de filme para fazer isso. E quando eles fazem isso, descobrem que não dá certo. É aí que vem o Flash. O Flash que mostra como, na verdade, tudo isso aconteceu. E não foi em 1978, mas em 1666. E aí a gente vai para uma nova referência, que são os filmes envolvendo bruxaria, né? Desse período histórico, né? Um exemplo disso é o clássico, né? As Bruxas de Salem. Então esse filme faz referência a esse gênero de filmes de terror mais voltados para um período histórico mais antigo. E aí começa a desenvolver, você já notou, claro que eu estou dando aqui alguns spoilers, não tem como não dar spoilers, até porque como saiu tudo de uma vez e já está no último, então não tem como não falar esses pontos todos, porque eles ajudam na crítica daquilo que é bom e daquilo que é ruim. E não tem como você chegar nesse terceiro filme sem resumir os outros 2, então espero que você compreenda. Bom, chegamos nesse terceiro filme. Nesse terceiro filme, eles descobrem que, na verdade, a maldição não foi feita por essa bruxa, na verdade, né? Essa maldição, ela vem de um pacto feito por um dos integrantes dessa comunidade
que se sentindo rejeitado, sem nada, faz um pacto, né, com as forças do mal, e ele vai dando nomes de pessoas, e esses nomes, eles são tomados por esse espírito maligno e sai cometendo os crimes. E aí, na verdade, essa bruxa, na qual se acreditava que tinha uma maldição, na verdade ela foi uma das vítimas. E ela joga uma maldição nesse cara que fez o pacto com o demônio, né? O que eu acho interessante, primeiro porque assim, o cara para ter poder, ele fez um pacto com as forças malignas. Essa menina que foi uma vítima, mesmo sem ter poder nenhum, ela conseguiu lançar uma maldição que vingou. Interessante. E aí volta-se a 1994, né, porque tudo essa história de 1666 veio como um flash na cabeça de uma das meninas, toda a história para ela, e aí ela descobre o que precisa fazer para acabar com essa maldição, que é matar o descendente daquele que primeiro fez o pacto. Muito bem, esse terceiro filme, a metade dele é para explicar toda a história, de onde surgiu toda essa maldição, e a segunda metade é a tentativa de desfazer essa maldição, matando quem fez o pacto maligno. Basicamente esse é o terceiro filme. E aí tem algumas coisas que eu assistindo não entendi muito bem. Assim, o cara fez um pacto com as forças do mal, as forças malignas, para obter vantagens, para obter poder. Mas olhando para o personagem que representa isso, eu fico pensando assim, nossa, mas qual vantagem ele levou, qual poder ele teve? Porque não se conta muito a influência que ele teve na comunidade, e em 1994 o descendente ele é o xerife da cidade. Então depois de fazer um pacto com as forças malignas, o que ele obteve de vantagem foi ser xerife da cidade e o irmão ser prefeito da outra cidade que começou a prosperar? Bom, não pareceu fazer muito sentido. Outra coisa que não fez muito sentido, como eu já disse, né, a menina que foi vítima, ela conseguiu lançar uma maldição sobre o cara que estava matando ela, assim. Que poder ela teve para lançar uma maldição que perdurou por mais de 300 anos? Também foi uma coisa que não pareceu fazer muito sentido. Mas esse filme, na verdade, o importante dele, pelo menos o que me pareceu, não foi fazer sentido, né? Foi mais homenagear esses 3 períodos históricos muito importantes para o gênero do terror, né? Principalmente a década de 90, que é onde tudo ali se desenrola e é talvez o último grande período de impacto dos filmes de terror no mundo, né? Fez muito sucesso o filme do Pânico, né? Na época, então eu acho que eles quiseram fazer essa homenagem. Porque lógica mesmo não tem muita desse enredo assim, inclusive da parte final que eles planejam matar o descendente do primeiro homem que fez o pacto maligno, né? Porque segundo a história, o primeiro que fez o pacto com as forças do mal, ele ia em geração repassando os ensinamentos para os descendentes continuarem com esse pacto. Então a única forma de acabar com toda essa história é matando o último descendente, que é o xerife, em 1994. E mesmo esse plano para matar o xerife é uma coisa assim elaborada demais para ser realizada, né? E aí vem aquele questionamento que eu sempre me faço quando eu vejo esse tipo de filme e esse tipo de história sendo contada e esses planos mirabolantes que são meio ilógicos, que é o tal do clichê. O clichê meio que diz que as coisas não podem ser fáceis demais. Tem que ter uma complicação, você tem que conseguir sempre no último segundo, no último minuto, né? Aquela história da bomba que está prestes a explodir. Você sempre consegue desarmar ela só no último segundo. Ou só no último segundo você consegue escapar da explosão. E aí eu fico me perguntando o seguinte, até que ponto esse tipo de filme que explora muito os clichês, até que ponto eles fazem sucesso por causa do clichê, ou até que ponto o clichê é o que estraga esses filmes de fazerem mais sucesso ainda. Porque eu, particularmente, não sei quanto a você, mas quando eu estou vendo esses filmes, que eu vejo essa coisa do clichê sendo explorado, é uma coisa que me dá bastante ranço, me dá muito cansaço de ver essas coisas. De novo você fala, nossa, de novo estão fazendo isso. Não é possível que eles não conseguem criar algo novo, algo diferente. Mas talvez esses filmes que fazem sucesso porque exploram exatamente o clichê. O clichê é o que faz o filme ter sucesso. Não sei, mas esse filme, para quem gosta de filme de terror, de filme de horror,
de bastante sangue, slasher, vai gostar de assistir esse filme. Agora, se você está procurando um enredo mais elaborado, uma história mais complexa, esse filme não é bom não. Esse filme, inclusive, é bem fraquinho a história dele. Porque esses 3 filmes poderiam ser condensados num só. Você faz um filme ali de 2 horas e 15, 2 horas e 20, dá tranquilamente para você colocar essa história condensada num filme só. Preferiram fazer em 3 partes. Verdade seja dita, são filmes bem feitos, bem realizados, dá pra ver que a produção é muito boa, é muito legal a trilha sonora dos anos 90 que eles colocam ali, é a coisa mais legal, inclusive eu achei, e a história toda se resume a isso. Há uma história não tão forte assim, uma história um pouco fraca, cheia, repleta, lotada de clichês dos filmes de terror, mas que pode agradar quem é fã do gênero. Quem não é tão fã do gênero não vai achar nada novo debaixo do sol. Mas fica aí essa dica, é um filme que está sendo muito bem visto, muito bem comentado, todo mundo viu, tá nos mais vistos na Netflix. E se você gosta do gênero, você vai gostar. Se você não gosta tanto, não vai achar nada de novo. Mas fica aí para vocês esse apanhado, esse resumão dos 3 filmes, tá bom? A Rua do Medo 1994, 1978 e a parte 3, 1666, tá bom? Esse é o vídeo sobre esses 3 filmes e eu deixo aqui o pedido para que você dê o like nesse vídeo, que é muito importante. Se inscreve no canal, mais importante ainda nesse momento. Compartilhe esse vídeo com todo mundo e ativa as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado, tá bom? Eu fico por aqui, logo mais tem mais vídeo sobre filmes e séries para você, tá bom? Até lá e tchau!